Eu quero, nessa segunda-feira, saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma semana que se inicia e nós continuamos, estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu estou com a minha voz um pouco agravada devido à gripe, mas com a graça de Deus nós vamos mais uma semana aí dar sequência em nosso curso básico de teologia. Já estudamos semana retrasada bibliologia, semana passada estudamos teontologia e essa semana nós vamos estar estudando cristologia, a doutrina de Cristo, o estudo sobre a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, sempre lembrando, lançamos os nossos vídeos no Facebook e também no YouTube. Peço a tua força, a tua ajuda. Entra no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, te inscreva, deixa o seu like e ative o sininho para que você possa sempre estar recebendo os nossos vídeos. Vamos então estudar esta semana Cristologia, a doutrina de Cristo? Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Pois bem, nós vamos, como de costume, fazer leitura, de alguns tópicos e vamos comentando. Pois bem, a Cristologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e obra de Cristo. Então, meus irmãos, Cristologia, é o estudo específico da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor e Salvador. Amém? Continuando, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro e âmago da história do mundo. A própria história do mundo se divide entre antes e depois de Cristo. Então, só por esse motivo, nós percebemos o quanto Cristo é importante, é relevante para a história da humanidade, pois a história se divide entre antes e depois de Cristo. Por mais que os historiadores e pensadores do presente século queiram classificar Jesus Cristo como um simples fundador de religião, como por exemplo Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro e tantos outros, jamais conseguirão ofuscar o brilho e a influência da obra de Cristo no coração de milhares e milhares de pessoas, através da história e nos dias atuais. É incomparável, o Senhor Jesus Cristo com os demais fundadores de outras religiões, com todo o respeito às demais outras religiões. Todos os seus fundadores, eles um dia tombaram nessa terra e estão sepultados. Porém, se você for lá no sepulcro de Cristo, na cidade de Jerusalém, capital da nação de Israel, vai estar escrito: não está mais aqui, pois ressuscitou. O nosso Cristo, ele vive e reina para todo o sempre. Vamos falar um pouco sobre a humanidade de Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada nos ensina, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Então, vamos entender um pouco acerca dessa doutrina. Tanto a humanidade de Cristo como a sua divindade. A humanidade. Jesus Cristo é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. A encarnação do Verbo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios do cristianismo. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E à medida que nós vamos dando continuidade a este tópico, a esse estudo, nós vamos compreender isso aqui um pouco melhor. Diz o texto bíblico, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, as seguintes palavras: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei, né? Nós sabemos que quando Cristo aqui viveu, aproximadamente 33 anos sobre a face da terra como homem, a dispensação que vigorava era a lei de Moisés. Jesus viveu sob a lei de Moisés. Ele cumpriu de forma perfeita toda a lei de Moisés. Pois bem, é interessante nós frisarmos que Jesus, como ser humano, como homem, ele sentiu coisas, sentimentos, ele passou por situações inerentes a nós, seres humanos. A Bíblia descreve, por exemplo, que Jesus sentiu sono, que Jesus sentiu fome, que Jesus sentiu sede, que Jesus ele chorou quando soube acerca da morte de seu grande amigo Lázaro, sentimentos, né, que são inerentes do ser humano. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você que é por isso que Cristo entende você. Porque ele viveu como homem, como ser humano, 33 anos sobre a face da terra. E ele sentiu na pele o que é ser um ser humano, as nossas limitações físicas, os sentimentos, as emoções, as questões psicológicas. Então, pode haver momentos na tua vida que ninguém compreenderá você. Mas se existe alguém que te compreende e que te entende, este alguém é Cristo. Amém? Pois bem, vamos falar um pouco sobre a divindade, a questão da humanidade. Então Jesus, para finalizar, né? Então Jesus, ele se assemelhou em tudo conosco, seres humanos, com exceção do pecado, certo? Em tudo Jesus, ele foi como eu e você, como ser humano, com exceção do pecado. Jesus não pecou, certo? A divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo possuía duas naturezas, a divina e a humana. A união da divindade com a humanidade era essencial à constituição da pessoa de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Da pessoa de quem? Da pessoa de Deus. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, né? Que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da pessoa de Deus, né? Em carne, quando aqui ele esteve. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Pedro também apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça, agora redobre sua atenção, que Pedro vai falar acerca de Jesus. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia afirma que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E talvez você fique ainda com um pouco de dificuldade em compreender isso. Então eu quero citar um texto aqui que Paulo escreveu aos Filipenses, e vou fazer aqui uma explicação de forma breve para finalizar o vídeo. Eu acredito que isso vai iluminar mais a minha e a tua compreensão. Diz Filipenses capítulo 2, versículo 7, acerca de Cristo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Meus irmãos, aqui quando Paulo ele fala que Jesus aniquilou-se, né, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
do grego, Paulo estava falando sobre a kenosis. A kenosis. O que é a kenosis? A kenosis é a ideia de que Cristo ele despiu-se da sua glória. Nós sabemos que, como Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, Deus, Cristo, possui alguns atributos inerentes somente a Deus, como a onipresença, a onisciência, a onipotência, certo? Agora, quando Jesus ele foi enviado pelo Pai, né, para nascer de uma mulher, a saber, a Virgem Maria, para viver como homem, para que então ele fosse cumprir a sua missão, que era morrer na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, era necessário que Cristo ele se despisse da sua glória. Então, por um período de 33 anos, enquanto aqui ele viveu como homem, Jesus ele despiu-se da sua glória, dos seus atributos, certo? Divino, para que ele vivesse como homem. Agora você vai me perguntar assim para mim, mas então como ele operava milagres, por exemplo? Quando Jesus operava milagre, fazia sinais e maravilhas, ele fazia isto, ele operava estes milagres, estas maravilhas através do ministério do Espírito Santo. Por isso que ele disse que se eu e você crermos, nós operaríamos milagres assim como ele operou e ainda maiores, porque assim como eu e você estamos à mercê do ministério da unção do Espírito Santo, assim Jesus estava quando ele aqui esteve como homem, certo? É por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus acerca da sua segunda vinda, quando isso seria, ele disse, olha, nem os anjos não sabem, nem um filho, se referindo a ele, mas somente o Pai que está no céu. Realmente, naquele momento, como ele havia se despido dos seus atributos divinos, ele não sabia. Agora, após a sua ressurreição, onde ele, após 40 dias da sua ressurreição, ele retornou, está sentado à destra de Deus Pai, então agora ele sabe quando será a sua segunda vinda. Porém, quando aqui ele estava, ele despiu-se da sua glória, certo? Isso significa aniquilou-se a si mesmo, o kenosis. Porém, é importante nós frisarmos que não é pelo fato de Jesus ter se despido da sua glória por um momento que ele deixou para viver como homem, 100% ele deixou de ser Deus. E eu faço aqui uma analogia, por exemplo, para você entender melhor. Por exemplo, um médico. Vamos supor que por um período de tempo um médico deixe o exercício da medicina para se dedicar, por exemplo, à construção civil por um período de tempo. Ele deixa de ser médico por causa disso? Não deixa, não é mesmo? Ele continua sendo médico. Ele simplesmente deixou o exercício da medicina por um período de tempo para cumprir um determinado propósito. Mas não é por esse motivo que ele deixa de ser médico. Assim que ele cumprir esse propósito, ele retoma novamente o exercício da medicina. Você compreendeu? Então foi isso que Jesus fez, né? Por um período de tempo, ele despiu-se da sua glória para viver como homem, para cumprir, né, a justiça de Deus e morrer na cruz do Calvário no meu e no teu lugar. Mas hoje, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele, depois que passou um período de 40 dias junto com os seus discípulos, ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. E assim como o Pai e o Espírito Santo, o nosso Cristo, o meu e o teu Cristo, ele é Deus eterno, Criador dos céus e também da terra. Amém? Deus te abençoe na pessoa bendita de Jesus. Eu desejo a você e a tua família uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.